Muito bem, vamos nessa, gente. Já estamos aí no horário, 7 e pouquinho. Acho que está na hora da gente começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, presença virtual aí. Todos sejam muito bem-vindos. Eu vou me apresentar aqui, apresentar os demais debatedores, as pessoas que vão participar desse bate-papo aqui hoje. Então, meu nome é Marco Antônio, eu sou um dos sócios da O4B. A O4B, em parceria com a Mind, está fazendo esse projeto, né? A gente começa hoje com essa etapa, com a primeira etapa, e a gente vai falar sobre alguns temas importantes. A gente escolheu a dedo aí nas próximas semanas. O primeiro tema é o tema de hoje, e falamos um pouco sobre gestão da crise. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Então, a O4B e Minder perceber nesse momento que os nossos clientes estão passando, a gente acabou decidindo inovar para nós, né? Então, a gente está fazendo aí um movimento de aprendizado também do nosso lado, que é estar disponibilizando conteúdo online e abrindo espaço para bater papo com pessoas, com empreendedores. Eu acho que a gente está evoluindo nesse processo. E, de novo, hoje é o primeiro tópico de uma série que a gente vai estar fazendo. Então, sigam tanto a O4B quanto o Minder nas redes sociais. Deixem os e-mails nos comentários para a gente poder incluir vocês nos grupos, para quem tiver interesse, nos grupos do WhatsApp. E nos e-books que a gente tem disponibilizado. A gente já disponibilizou um e-book, que é o e-book que fala exatamente sobre o tema gestão da crise, tá bom? De novo, todos sejam muito bem-vindos. A gente vai ter 1 hora de live aqui, a gente vai dividir essa live em 2 momentos. Um momento que é algumas perguntas que eu vou direcionar com o mediador aqui para o Pina e para o André, que eu já vou apresentar, e um outro momento que a gente vai pegar as perguntas que estão vindo dos participantes da live e direcionar para os dois também, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, eu sou um dos sócios da O4B, meu nome é Marco Antônio, o Pina é um dos sócios da O4B. Também, né, o Pina ele é engenheiro formado pela Poli, tem uma experiência dele e os cases que ele viveu na história dele. O André é um associado da O4B, o André está com a gente há algum tempo também. O André tem MBA na RUT, dos Estados Unidos, São Francisco. É uma pessoa que tem uma vasta experiência também na área de gestão de crise, tem uma vivência muito forte como executivo e também, do outro lado, como consultor, então complementa essas duas visões, tá? Então, nós três aqui vamos tentar conduzir um bate-papo. Eu espero que a gente consiga transferir um pouco de conhecimento, de experiência e de conteúdo prático para vocês que estão participando desse bate-papo com a gente, tá bom? É isso aí. Então, eu vou lá já partir para as perguntas aqui, vou fazer logo a primeira para dar uma aquecida. E aí vocês vão colocando aí nos comentários as perguntas de vocês, o que vocês estão achando, para a gente também direcionar mais perguntas aqui, para a gente também ter esse processo de troca e de aprendizado, tá bom? A primeira pergunta que eu queria fazer para o Roberto Pina primeiro, depois o André vai responder também a mesma pergunta, quando a gente fala de crise, né, de gestão de crise, tem algum perfil de empresa maior, menor, segmento de atuação que tem que, por exemplo, estruturar um comitê de crise? Ou é uma coisa que é genérica, serve para todo mundo, né? Então, qual que é o decisor? Como é que eu decido que eu preciso ter um comitê de crise ou um modelo de gestão de crise da minha empresa? Tem a ver com o meu perfil de atuação? Tem a ver com o meu tamanho? Como é que você entende isso, Pina? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Agradecer a presença de todos aí nessa live. Espero que aí nesse bate-papo a gente consiga transmitir um pouco, né, da nossa experiência e do que a gente acredita para vocês, né? E também no final aí mais para frente escutar um pouco das perguntas e tentar respondê-las da forma mais objetiva. Bom, Marco, respondendo a tua pergunta, crise, o comitê de crise, acho que vale para todo tipo de empresa. Acho que, independente do porte, o tamanho, ela vale para todas as empresas. E aí eu estou falando um pouco do conceito do comitê de crise,
que muito mais do formato ou do processo que a gente vai ter. Porque tem empresas de vários tamanhos, né? Você tem empresa grande, empresa pequena, empresa média. Obviamente eu não consigo fazer o mesmo processo, a mesma forma para todos. Mas acho que tem alguns conceitos que são básicos, como um deles, por exemplo, já citando, que é a velocidade que você tem que ter na tomada de ações e resolução de problemas. Vale para todo o tamanho de empresa, né? E agora, no momento que a gente está vivendo, assim, e crise, você pode falar, tem todos os tipos de crise. E aí, no momento agora, a gente está vivendo uma crise que está atingindo todo mundo, 100% da empresa, 100% dos setores, né? Antes você tinha crise que eram de alguns setores específicos, agora não, agora é algo que vale para todo mundo. Então, invariavelmente, está todo mundo passando pelo mesmo, em maior ou menor grau, mas está todo mundo passando pelo mesmo problema. Então, o comitê de crise, né, o conceito do comitê de crise, que um deles é velocidade, né, a gente vai explorar um pouco mais esses outros conceitos aqui ao longo da live, vale para todas as empresas. Legal, obrigado, Pina. André, dá teu ponto de vista também desse tema para a gente ir evoluindo aqui. Boa noite a todo mundo, obrigado pela presença. Eu concordo com alguns pontos que o Pina colocou, no sentido de que é válido para todo tipo de empresa, como conceito, né? Isso é perfeito, porque você pode, por exemplo, uma empresa que é pequena e, de repente, você tem lá o empreendedor que tem um braço direito, quer dizer, você não tem nem gente para formar uma estrutura de comitê. Mas o conceito é válido, porque mesmo o empreendedor que está numa empresa pequena, ele tem que se cercar do que ele tem de melhor naquele momento para tomar as decisões e de forma ágil. No outro extremo, numa empresa maior em que você pode ter uma diretoria, você tem uma série de gestores, o comitê vai ter um outro formato e uma outra dinâmica, mas ele não deixa de ser menos importante por conta disso. O que eu diria, até para dar um parâmetro, a gente sabe que quanto mais gente a gente vai colocando dentro de uma reunião ou de um comitê, mais complexo fica você chegar a algum tipo de decisão. Ou seja, você tem 4, 5, a dinâmica é de um jeito, você tem lá 8, 9, 10, 12 pessoas, isso vai trazendo complexidade para a tomada de decisão. Então, é lógico que não existe uma realidade só, mas pela minha experiência, eu não teria, dentro do possível, menos do que 3 pessoas, né? E tentaria não passar de talvez 6. Né? Acho que algo entre 3 para uma empresa menor, uma estrutura menor, e até umas 6, 7 pessoas no máximo para uma estrutura maior, é um número que funciona bem, porque você, como o Pina falou, né, você precisa ter tomada de decisão e discussão ágil, esse formato eu acho que, em termos de quantidade, é mais adequado. Legal, André, obrigado. Quando você monta um time, monta uma estrutura, né? O Pina passou um pouco por esse assunto. A crise é um processo recorrente. Ela acontece e vai continuar acontecendo em proporções diferentes. Às vezes eu tenho uma crise muito segmentada ou regionalizada, né? E agora nós estamos vendo uma crise mais estrutural, né? Uma coisa maior para tudo, mas elas vão continuar acontecendo. Quais são os temas mais importantes que você deve... aliás, quais temas que você deve tratar num comitê de crise? E ainda emendando ainda mais alguma coisa nessa pergunta, eu vou ter lá vários temas que são relevantes na hora de tratar ou de montar um comitê de crise ou tratar do modelo da gestão da crise. Mas quais são os mais relevantes, né? Porque uma das coisas que tem que acontecer nesse momento é foco. Então, assim, quais são os temas que devem ser observados neste momento e quais são os que vocês consideram os mais relevantes? Bom, vou começar então essa aqui. Eu acho que apesar de ser uma crise e a velocidade ser um fator muito importante, existe um momento inicial de toda essa discussão em que é preciso ter um pouco de calma, né? E você, além de montar uma equipe multifuncional com diversas expertises, né, para formar um comitê, é preciso fazer uma avaliação profunda da situação. Porque, como o Marco disse, cada segmento, todo mundo foi afetado, mas todo mundo foi afetado de formas diferentes. Né? Se você é uma agência de viagem, você foi afetado de uma maneira brutal, está tudo parado, é o segmento que mais vai demorar para voltar, é um dos que mais foi impactado. Se você está no segmento de insumos hospitalares, você tem outro tipo de crise, e também é uma crise. Né? Você talvez tenha que estar tratando de
como é que você vai ter um terceiro turno, como é que você vai dar conta da sua demanda. Então, cada empresa tem que fazer uma avaliação de que tipo de crise está vivendo, né? Porque tem crise para o lado bom também, né? Como essa dos suprimentos, e em que medida isso está afetando o desempenho dela, né? Então, eu acho que essa avaliação da gravidade da situação é o primeiro grande tema, né? E aí, em um par combinado com a avaliação da gravidade, é você, de fato, ver qual é a agressividade das ações que você vai tomar. Então, dependendo da situação em que você se encontra, por exemplo, uma agência de viagens certamente vai ter que tomar ações mais agressivas do que um supermercado que está com as operações funcionando, né? Então, antes de mergulhar em algum tipo de tema, eu queria só fazer esse paralelo, fazer uma avaliação muito profunda da situação do seu segmento e da sua empresa, e depois, em função dessa gravidade, você partir para dosar qual é a dose das minhas ações. Pegando um tema que eu acho que se você escolher um tema crítico para começar, é começar a olhar o fluxo de caixa da empresa. Por quê? O fluxo de caixa, apesar de não ser o único tema relevante, ele é o reflexo de todas as outras ações que você vai tomar dali para frente, né? Ele te dá uma medida de sobrevida da empresa, e é uma medida de quão eficiente ou quão eficazes estão sendo as suas ações, no sentido de te aumentar essa sobrevida. Então, eu diria que o fluxo de caixa é o item mais importante de se olhar nesse momento, mas não é o único, né? Eu acho que depois o Pina acho que pode complementar aí. Legal, obrigado, André. Eu acho que você trouxe um ponto aqui só para que é fazer um diagnóstico, né, com velocidade, né, diagnóstico bem estruturado, olhando várias perspectivas com um foco maior no caixa, é o ponto de partida para definir a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Quais são, porque isso vai mudar de segmento e de empresa para empresa, dependendo da realidade dela. Legal, obrigado. Vai lá, Pina, por favor, complementa. Não, eu acho que vocês abordaram todos os pontos aí, mas eu acho que a gente tem que ter, nesse diagnóstico, ver, né, quais são as principais variáveis que impactam no meu negócio, né? Onde está a dor principal. Então, citou aí viagens, né? Minha receita vai para zero, eu tenho que, praticamente zero, né? Então, eu tenho que pegar isso, refletir isso no meu caixa, e aí olhar para as linhas de baixo do meu caixa e ver aonde eu consigo tomar decisão e tomar ação para poder reduzir, né? E aí, nesse caso aí, estamos falando de um caso extremo, onde as ações têm que ser extremas, né? Então, e você tem que ser o mais rápido possível na tomada, porque aí quanto mais, um dia mais, é um dia menos de caixa, né? E quanto mais tempo você demora, menos caixa você vai ter, inclusive, para tomar algumas ações que você precisa. Então, acho que um bom termômetro aí que a gente está falando é do caixa, né? E aí tendo uma previsão, eu diria, realista conservadora, que aí você consegue efetivamente medir o que você precisa fazer, né? E conhecer bem os seus custos e despesas e receitas, né? Para você poder ter a correta avaliação. Legal. Obrigado, Pina. Tem um tema que é um tema recorrente, a gente vive isso em momentos de voo de cruzeiro, né? Na discussão com os nossos parceiros, com os nossos clientes, eu entendo que no momento de crise isso não muda muito. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Muitas vezes o empresário tem dificuldade de tomar a decisão no negócio dele por conta de um relacionamento muito emocional com o negócio. Então, às vezes eu tenho que tomar decisões muito duras, mas que eu acabo me travando um pouco por conta do meu vínculo, né, com pessoas que tem que ter. Eu não estou falando que não tem que ter. Aliás, eu acho que tem que proteger pessoas. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas como é que eu faço, eu como empreendedor, para tomar decisões mais assertivas, mais corretas e tirar um pouco esse meu vínculo emocional com o negócio, que muitas vezes me trava, né? O que vocês acham disso? Bom, isso já é complicado numa crise que você tem no seu segmento ou que você tem da sua própria empresa, né? Então, eu já vivi algumas situações onde dentro da mesma empresa, acho que não é... Você tem o primo, filho, tio, todo mundo trabalhando e aquela pessoa não está entregando os resultados que a empresa precisa, né? E a empresa está ali
com problema de caixa, com problema de resultado, e você precisa trocar. Essa troca já é muito difícil numa situação, né, que a crise é segmentada, né? Quando a crise ela é da forma estrutural, da forma que a gente está vendo hoje, você tem, inclusive, né, empresas aderindo a não demissão. Então, isso fica mais complicado. Tirar esse vínculo do emocional. Acho que todo mundo aqui, né, tem até decisões que tem que tomar dentro de casa, né? Como é que eu faço com a moça que toma conta do meu filho, com a escola do meu filho? Acho que tem muita coisa aqui hoje em jogo. Mas eu diria que, pela experiência que eu tenho, a empresa tem um valor muito maior, porque ela faz parte de uma cadeia, né? Então, o empresário hoje ele tem que olhar para garantir a sobrevivência da empresa dele, que não é só ele, né? Ele tem uma cadeia envolvida. E o termômetro disso, para tentar tirar um pouco do emocional, é muito caixa, é o número. Se você vê que o mês que vem você não tem dinheiro para seguir, você precisa tomar as ações hoje. E ele que vai te dar a real noção do tamanho das ações que você precisa também. E aí você vai ter que ter, infelizmente vai doer, porque dói, né? E principalmente quando você tem um relacionamento maior, de um bom tempo com as pessoas. Mas aí você tem que olhar para a sua empresa e pensar que a sua empresa ela não está só inserida naquele mundo, né? Ela faz parte de uma cadeia que tem mais pessoas dependendo daquilo. Legal, Pina. Obrigado pela tua contribuição aí. André, o que você acha? Como é que a gente tenta um pouco não eliminar, isso é impossível, não é isso que eu estou falando, mas como é que eu dou tiro um pouco da pressão emocional na hora de tomar a decisão nesse momento complicado, né? Olha, eu acho que tem que ser muito pragmático nessa hora. Eu sei que o emocional não é uma chave que a gente liga e desliga, né? Como você falou, você tem pessoas, e não é apego só às pessoas, até a própria empresa, né? Você tem apego a certos produtos ou serviços que você já presta há muito tempo, pode ter apego à estrutura física que você tem, ou seja, não é só a questão de pessoas, que eu acho que vem primeiro também. Mas uma forma de eliminar um pouco isso é pensar na consequência, né? Se você fez uma boa avaliação inicial da empresa, você sabe como você está, né? Você olhou, fez aquele diagnóstico inicial, sabe como está seu caixa, sabe quanto você foi afetado no seu segmento e na sua empresa. Pensa qual é a consequência de você não tomar uma decisão. Então, não foca nas pessoas, infelizmente, nesse primeiro momento. É um exercício, tá? Eu sei, eu também conheço pessoas em primeiro lugar. Mas pensa na consequência, né? Se você não abrir mão de um produto que não está te ajudando nessa hora, qual é a consequência disso lá para frente? Se você mantiver 100% das pessoas, se isso não for possível, porque para muita empresa não é, qual é a consequência disso lá na frente, né? Então, a hora que você começa a pensar na consequência e fazer esse exercício de futurologia, que para muitas empresas essa futurologia é daqui a 15 dias, né? Ou 20, ou um mês, você se acende para tomar uma decisão mais rápida. E as pessoas tendem a apoiar. Eu estou apoiando uma empresa durante essa crise e que ela teve que demitir algumas pessoas, né? E está negociando redução de salário, essas coisas todas que a gente está vendo por aí. E a equipe que ficou, obviamente, entendeu, né? Mesmo os que saíram, eles entenderam que é melhor ter uma empresa quando a economia voltar do que não ter nada. Porque se você fica se apegando, não tem nada na hora de voltar. Esse é um bom ponto, André. E aí, Pina, pode depois eu vou fazer um contraponto aqui, vai lá. Não, eu só queria complementar com o ponto do André, que assim, acho que está correto no diagnóstico, eu acho que a dor é o caixa, se você tem ali, você sabe o quanto tempo você aguenta. Eu acho que, e para tirar um pouco mais, assim, hoje a gente não tem uma noção concreta, de quanto tempo isso vai durar, né? Porque a gente fala de uma crise que é em função de um vírus, que a gente não sabe se ele vai, tem um monte de esperança, né? Mas a gente não sabe se isso vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até quando isso vai voltar. Então, você tem que olhar com o que você tem hoje de informação na mão. Então, não dá para demorar para tomar ação. Depois, voltando, você vai voltar a crescer, a contratar, recontratar, botar gente para dentro, treinamento. Então, tem que ser muito pragmático mesmo nesse momento. Obrigado, Pina. Pegando o que o André falou, e aí aproveitando e fazendo um gancho numa pergunta, que eu tenho conversado muito com vários empreendedores, líderes, e
uma das coisas que tem surgido muito é essa questão que o André trouxe, que é você ser o mais transparente possível em todos os sentidos, né? Quando eu estou falando de transparência, é transparência com todos os stakeholders, com todas as pessoas que estão participando desse teu sistema, né, do seu ecossistema. Então, transparente com o fornecedor, transparente com equipe, transparente com parceiro, transparente com o cliente e ter uma forma de comunicação muito boa, né, muito bem estruturada. Isso tem, pela experiência que a gente tem ouvido, né, e a gente tem praticado também internamente, isso tem minimizado muito os impactos, né, da crise, né, fazendo essa comunicação, compartilhando a decisão. Como é que vocês enxergam isso? O que vocês têm visto aí no dia a dia? Olha, eu acredito que transparência ela é sempre o melhor caminho, ainda mais em crise, não é? Porque quando você está num mercado normal, você ser transparente é muito bom, você motiva as pessoas, você dá clareza para que as pessoas se direcionem ou deem sua contribuição. Na crise, a incerteza só piora as coisas. O ambiente de incerteza, ele ao invés de ele facilitar a sua empresa a tomar essas decisões mais rapidamente e implementá-las, ele gera muita incerteza e as pessoas realmente acabam não se focando naquilo. Então, eu acho que a gravidade da situação precisa ser passada para as pessoas, porque, em primeiro lugar, porque na hora que as pessoas entenderem a gravidade, elas vão ser mais maleáveis a aceitar as ações. Agora, se você não descreve que a situação está do jeito que está, e você aparece com um pacote de ações do nada, as pessoas tendem a ser mais refratárias a isso. Então, nesse sentido, a transparência ajuda muito, principalmente na crise. Aí Obrigado, complementando, André. aí acho que o papel do comitê de crise, né, que a gente fala, que aí ele vai variar em função do tamanho da empresa, ele é muito importante. Porque você está usando a comunicação que vai passar para baixo, não está na mão só de uma pessoa. Ela está na mão de 3, 4, 5 pessoas que vai ajudar a fazer essa comunicação para baixo, né, e dar essa transparência. Eu já tive a oportunidade aí como trabalhar tanto do lado de ajudando uma empresa como terceiro para fazer uma reestruturação de empresa, né, recuperação de resultado, um turnaround no jargão aí de mercado, e já tive do outro lado também numa empresa que estava em recuperação e tinha que fazer a sua... Você vê a importância da comunicação em ambos os lados. Se você está do lado de cá e você não tem informação, você vê toda a equipe ficando desmotivada, vem as ações, ninguém entende por que aquilo está sendo feito. Por outro lado, quando você está tentando executar, se a pessoa de baixo não sabe o que você está querendo executar, também você não consegue implementar na velocidade que você precisa. Então, a informação é muito importante. Assim, essa comunicação é extremamente importante até para você conseguir ser ágil no que você precisa. Legal. Eu acho que sempre é importante, né? Os projetos dão errado normalmente por falta de vínculo, falta de comunicação, falta de boa venda e boa compra. Então, fazer um change nos projetos é o que causa mais problema. Eu acho que no momento de crise, isso se acentua, né? Porque está todo mundo mais preocupado e mais, às vezes, menos flexível e muito mais preocupado no individual e não no coletivo. E aí eu queria emendar uma pergunta que é o seguinte. O André trouxe um ponto logo no começo que fala um pouco sobre a estrutura de time, né? E o Pina também complementou. Vocês acham que esse movimento todo que está acontecendo, né? E a gente tem percebido isso fortemente entre as empresas, é alguma coisa que ajuda a gente a passar pela crise, que eu não estou mais sozinho, né? O ecossistema começa a funcionar, as empresas começam a olhar uma para a outra e começam a enxergar onde tem oportunidades de trabalharem juntas, né? Para saírem da crise mais fortalecidas. Então a pergunta vocês acham que existe um processo que está acontecendo, que deve perdurar pós-crise, que é desse processo de trabalho mais conjunto, das empresas se olharem mais uma para o lado da outra e entenderem se os elos podem sair fortalecidos? Pego essa aqui. Bom, eu acredito que, pelo que eu vejo, as empresas que são mais modernas, né, modernas no sentido de menos tradicionais, são mais ligadas à tecnologia, elas já têm esse hábito de trabalhar em cooperação e em redes, em formato de rede, né?
Então, eu acho que isso já é uma tendência que a gente vem observando em muitas empresas, inclusive é uma tendência que vem, obviamente, de fora do país, de você ter uma rede que ela extrapola as fronteiras da sua empresa. Então, muitas das coisas são desenvolvidas hoje em dia em parceria entre empresas, né? Você tem um exemplo clássico já de vários anos atrás, a própria Procter Gamble, eles fazem muito desenvolvimento em parceria, eles não fazem tudo por conta própria, né? Então, eles têm uma rede imensa de cientistas, de pesquisadores, de instituições, e eles se valem dessa rede para poder desenvolver seus novos produtos. E talvez seja uma chance de aprendizado para algumas empresas um pouco mais tradicionais no Brasil, de que você estar aberto, e essas cooperações às vezes se dão inclusive até com concorrente, tá? Eu já vi casos em que concorrentes cooperam para alcançar um objetivo comum. Então, eu acho que, de repente, as empresas um pouco mais tradicionais podem olhar isso como uma oportunidade, trabalhar em cooperação. Eu tô vendo até, assim, coisas que já acontecem, mas CEOs trocando experiência de ações que eles estão fazendo, né, de melhoria de resultado dentro da companhia. Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo para eu copiar, né, para um ajudar o outro. E acho que tem algumas ações, né, que você vê alguns casos específicos, até que o André comentou, de compartilhamento de entregas, centros de distribuição. São todas ações hoje que você, nesse momento, pô, quero reduzir meu custo. Pô, pega o meu concorrente, pô, vamos compartilhar estoque, vamos compartilhar a transportadora. Pô, meu diferencial não está aqui, né? Nesse caso específico, cada um tem que olhar o que é o seu diferencial, mas você pode pegar e esse modelo, ele pode perdurar pós-crise, né? Porque no final das contas você está passando a dar mais atenção do que é core seu, né? Do que é efetivamente o seu negócio e deixando as coisas que são mais de sustentação compartilhadas, né? E você consegue até ter uma eficiência melhor, reduzir custo. Eu acho que tem uma tendência aí que se a gente conseguir olhar e aproveitar, as empresas tendem a ganhar no longo prazo. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que eu acho que tem acontecido, né? A gente tem ouvido isso. Então, é óbvio que tem um cenário complexo. Tá claro que essa questão da gestão do caixa deve ser uma prioridade, né? Eu tenho que cuidar do caixa. Sem o caixa eu não consigo ter... Eu tenho que projetar o caixa no tempo, né? Eu acho que em mais de um cenário, acho que a gente pode até depois falar um pouco mais dessa história, né? Como é que eu faço uma projeção de caixa levando em conta alguns cenários possíveis para o meu negócio e sempre trabalhar com um cenário conservador, como o Pina comentou. Mas além de você cuidar do teu caixa, você tem que cuidar da outra ponta, que é como é que eu gero o negócio para melhorar a minha situação de caixa. E no meio de uma crise sempre tem oportunidade, né? Então eu estou lá numa empresa de turismo, eu estou no mercado que caiu 78% no mês de março, que tem uma curva de retorno que deve ser muito longa e com uma característica de consumo diferente, né? As pessoas que consomem turismo devem consumir, por exemplo, um consumo mais regional de turismo, talvez, sei lá. Como é que eu, como empreendedor, que estou num cenário de crise acentuada, consigo fazer visões e aproveitar, no bom sentido, esse momento para melhorar o meu modelo de negócio ou pensar em outras saídas para o meu negócio? Como é que vocês acham como é que eu monto uma estrutura interna, como é que eu saio desse desafio diário de cuidar do caixa e consigo trazer um ingrediente novo? Como é que eu faço para reinventar o meu negócio ou como é que eu faço para aproveitar uma oportunidade no segmento que eu já estou? Essa pergunta, Marco, é a pergunta chave do... Pois é, né? Essa vale $1 milhão. Essa vale $1 milhão. Mas acho que um caso, assim, a gente olha, todo mundo hoje vende online, entrega online, né? Que tá todo mundo fazendo. Então as empresas que já estavam fazendo isso, hoje, estão na frente de as que não estavam fazendo de forma estruturada, né? Outra coisa que a gente comentou um pouquinho, que na linha de receita, na linha de baixo, é o que eu posso compartilhar de recurso, estrutura, distribuição com meus próprios concorrentes. E a reinvenção, assim, é o que está todo mundo buscando. Então você vê empresas que eram focadas em treinamento, agora só fazem empresas de treinamento. Você pega cinema, teatro, essas de cultura, como é que elas vão ter que mudar para um online. Então, você tem que efetivamente olhar o seu negócio e
gastar pestana, né? Eu diria que da meia-noite até as 6 da manhã, porque das 6 da manhã até a meia-noite você já está tratando da crise, da meia-noite às 6. Mas você tem que encaixar um tempo no seu dia a dia para pensar um pouco o que você consegue fazer diferente. E essa pergunta é uma pergunta que realmente que vai mudar, né? Assim, vai mudar, a forma muda. Teve o coronavírus agora, nada me garante que daqui 2, 3 anos eu não vou ter outro tipo de crise que a gente nem imagina. Então a gente tem que realmente se preparar e mudar o modelo de negócio interno das empresas. Assim. Acho que talvez a resposta seja muito mais eu mudar meu processo interno de decisão, como é que eu funciono internamente para estar preparado e me adaptando, do que efetivamente ter uma resposta pronta para agora. Uhum. Legal. André, o que você acha? Eu acho que, de novo, vou tentar dar uma resposta geral, mas entendendo que não é possível generalizar, né? Porque eu acho que um fator importante nessa questão é, por exemplo, qual é o grau de dependência das empresas do modelo físico, né? Então, se é uma indústria, uma manufatura, e você tem lá as linhas de produção, as pessoas têm que estar lá, você tem uma certa limitação para adotar certas tecnologias hoje que estão sendo a válvula de escape para muitas empresas. Então, eu vou citar algumas aqui como exemplo. Você tem empresas que são, ou que eram, até muito recentemente, de treinamentos ou de eventos presenciais e que nesse intervalo de 3, 4 semanas já estão com operação praticamente digital, passaram tudo para curso online. Então, se reduziu, se reavaliou a necessidade da presença física para se prestar um serviço. É claro que em serviços isso é um pouco mais fácil, no nosso segmento, consultoria, né? Quantas vezes a gente já não foi na casa do cliente, né, na empresa, e hoje a gente está fazendo reunião desse jeito que a gente está fazendo agora. Quantas? Né? Ajudando as pessoas e as empresas a saírem da crise de forma digital. Então, a consultoria, treinamento, EAD, né, ensino à distância. Então, tem muita empresa que não era EAD à distância, ensino à distância, e agora está migrando suas operações para isso. Outro aspecto importante, mesmo que haja uma presença física necessária, muitas empresas estão avaliando o espaço necessário para os seus funcionários trabalharem. Muita empresa mandou 90% das pessoas trabalharem de casa. Né? Então, agora, nessa volta, provavelmente, muitas empresas estão reavaliando, poxa, será que o meu modelo de negócio precisa ser presencial? Ou eu posso realmente manter essa estrutura, ou grande parte das pessoas ainda à distância, e reduzir os meus custos? Então, essas são oportunidades que estão batendo, mas muitas delas são ligadas à tecnologia. Né? Então, numa indústria mais tradicional, que você precisa ter lá o torno, a fresa, aí fica um pouco mais difícil fazer isso online, né? Legal, obrigado. Pessoal, eu já estou começando a receber algumas perguntas do público que está acompanhando a gente. Eu vou tentar resumir algumas e vou direcionar para vocês também, tá bom? Algumas perguntas estão aparecendo aqui, estão falando muito sobre a incerteza, né? Porque nesse processo todo que a gente está vivendo, acho que o maior problema é a incerteza do efeito, né? Do tempo e do efeito. Ontem um cliente perguntou para mim como é que estava essa questão da flexibilização dos acordos trabalhistas, né? Quais os riscos jurídicos, que também é uma pergunta que está aqui na nossa live, que esse processo todo pode trazer para as empresas, né? Posso tomar uma decisão com uma base jurídica frágil ainda, que pode piorar ainda mais o meu cenário mais um pouco para frente. Então, acho que são duas perguntas. Uma é essa incerteza, né, do que vem pela frente, do que pode acontecer, do tempo que esse processo pode perdurar, está travando um pouco a decisão dos executivos, né? Então, às vezes, eu fico esperando ter tanta resposta que eu não faço nada. E aí, na minha opinião, e é já uma opinião minha, que eu ouvi vocês, já é um problema. Quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa, mesmo não tendo todas as respostas, né? Com as respostas que eu tenho, com os cenários que eu consigo montar, com as informações que eu tenho que tomar algumas decisões. Então, uma coisa essa incerteza está prejudicando a gestão da crise. Quer dizer, às vezes tem crises que eu tenho elas são mais direcionadas, mais segmentadas, elas têm um histórico que eu consigo usar dentro do meu comitê. E a outra pergunta, emendando nessa, essa incerteza toda está trazendo algumas dúvidas jurídicas
na área trabalhista para os empresários. O que vocês acham desse momento? Como é que vocês enxergam essas duas questões? Bom, eu começo essa, né, Pina? Vamos. Não, Primeiro, a incerteza ela vai estar sempre presente, porque, como você falou, a gente não tem como prever, ou como o Pina também falou, se isso vai durar mais um mês, 2, 3, 4, qual é a magnitude disso, né? O tempo de retomada dos diversos segmentos. O que eu procuro usar para minimizar essa incerteza é um pouco do que a gente já falou, é criar cenários, né, diferentes e usar uma máxima que se usa no Exército, né? Treinamento duro, combate fácil. Então, se você se prepara para o cenário conservador pessimista e você já tem um plano para passar razoavelmente bem por ele, você está confortável para os demais. Então, acho que isso não vai eliminar a incerteza, mas ele pode te trazer mais tranquilidade. Então, se eu tenho um cenário pessimista e eu já sei quais são as 6, 7, 8, 10 ações que eu posso tomar, e eu sei que se eu tomar, eu vou sofrer, mas eu vou sair lá na frente, isso é um ponto que eu acho relevante. Depois eu complemento mais com outra informação. Mas com relação à parte jurídica, eu acho que precisa acompanhar, porque dia a dia essas leis estão sendo aprovadas, né? Então, a incerteza jurídica de hoje, ela pode ser a certeza jurídica de amanhã. Eu acho que tem muita coisa que o governo e, obviamente, deputados estão aprovando leis que flexibilizam a questão das pessoas, como você já bem colocou, e isso pode ser aplicado, uma vez que isso esteja validado, né? Redução de jornada, redução de salário, e também outras coisas ligadas às pessoas, como os benefícios que o BNDES está liberando com o compromisso de não demitir. Então, essas coisas já são regras que estão calcadas já em decisões, e isso pode ser adotado, né? Eu não inventaria situações fora daquilo que está sendo aprovado já como nova opção jurídica. Eu não inventaria nesse momento. Desculpa, só antes de você falar, Pina, eu acho que de novo vem a importância de você ter uma estrutura que consolide essas questões que estão ligadas à crise, né? Então, se você começa a organizar, você consegue acessar melhor, por exemplo, entender melhor dentro do comitê de crise, priorizando as suas atividades, as suas principais ações. Você consegue acessar, por exemplo, uma linha de crédito no BNDES, você consegue entender melhor quais são as dinâmicas e as mudanças que estão acontecendo todo dia nas leis trabalhistas. Então, de novo, vem a importância de você se organizar dentro de um comitê multifuncional para que você consiga ter uma visão mais ampliada para acessar essas questões todas que estão mudando todo dia e tomar a decisão o mais rápido possível, né? Bom, só complementar rapidinho, Pina, só uma coisa que eu esqueci de falar sobre a incerteza. Então, quando você desenha um cenário pessimista, eu gosto muito de trabalhar com o que eu chamo de gatilhos, né? O que são os gatilhos? Eu tenho métricas que vão me mostrando como é que a empresa está desempenhando. Obviamente, o fluxo de caixa é uma delas e super importante. E no meu plano de ação, eu posso ter algumas ações que eu deixo para startar de acordo com algum gatilho. Então, se o cenário de caixa bater em tal ponto, eu posso disparar outras ações um pouco mais drásticas. E eu vou pegar um exemplo que a gente não gosta de falar, mas que são das pessoas. Se no meu plano original eu acho que eu consigo passar pela crise sem demitir ninguém, de repente só pegando algum tipo de auxílio com BNDES ou reduzindo a jornada, eu posso levar isso até um certo ponto. Se meu caixa bater num certo ponto, eu disparo o quê? Agora talvez eu tenha que demitir algumas pessoas, não todas. Então, esse sistema de gatilhos, ele também não vai eliminar a incerteza, mas ele te dá a segurança de que, mesmo que a coisa seja um pouco pior do que você está imaginando, no seu plano pessimista, você já sabe o que fazer lá na frente. Então, esse gatilho eu acho que é uma coisa interessante. Eu vou complementar, depois eu vou voltar para a pergunta anterior do Marco. Concordo com o André, e aí por isso que o caixa, a hora que você fala de caixa, tem que ser caixa diário, pelo menos para o horizonte de um mês, aí né, vamos falar assim, caixa diário. Então você tem que olhar. E como o caixa ele é muito, nesse período, ele é muito incerto,
né? Você tem que ter esses comitês que a gente fala, essas avaliações muito frequentes, né? Eu diria diárias, mas diárias pode ser inviável para algumas empresas, mas você tem que ter essa avaliação diária para você começar esses gatilhos que são esses planos de ação que o André comentou. E quanto à incerteza jurídica, a gente vive num país, né, que a incerteza jurídica é muito grande. Então, o que você tem hoje pode não valer amanhã. Eu trabalhei no setor de concessão, a gente ficava olhando em função do quem ia ganhar direita ou esquerda, ou meio, o que podia acontecer dentro do setor. Então, assim, a insegurança jurídica você tem muito grande, né? O que tem agora é que você tem uma crise estrutural. Então, o governo ele vai ter que tratar tudo, né? Não vai dar para ele falar assim, as empresas demitiram, então agora eu vou ter que aceitar todo mundo que foi demitido na crise. Também não dá para ser dessa forma. Então é importante agora estar antenado, ver como é que o governo está e ver como as outras empresas também estão agindo dentro do seu segmento, porque a crise é estrutural, né? É diferente quando é segmentar. Quando é estrutural, o governo não tem condições de aceitar tudo de todo mundo. Então, putz, então eu fui mandado embora, tadinho. Não, pô, mas isso aqui é uma coisa que atendeu todo mundo, não dá para ser específico, né? É algo estrutural. Quando é estrutural, é importante você olhar o setor, olhar os seus concorrentes, ver como está todo mundo se portando e ter, obviamente, o apoio de um jurídico tributário que te dê um pouco de segurança. Agora, tomar decisão nesse momento com segurança, esquece. Não vai ter decisão sem risco. Legal, legal, obrigado, Pina. É o seguinte, uma coisa que o Pina trouxe algumas vezes aqui já é a questão do caixa, né? Então tá claro que o caixa é um sinalizador importante do meu processo todo. Agora, uma outra coisa que está aparecendo aqui é quais são os outros indicadores, quais são os KPIs, quais são os três indicadores, não mais do que isso, que eu deveria olhar todo dia, né? Porque esses indicadores vão me ajudar. Três eu dei o número, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Quais são os indicadores mais importantes que me ajudam a pilotar esse avião no meio dessa turbulência toda? O que vocês acham? Bom, para mim tudo nesse momento assim, a gente olha resultado, mas eu vou voltar pro caixa, né? Porque acho que assim, receita, a qualidade das suas receitas, né, o resultado delas. Lembrando que no momento o mais importante é a receita do que efetivamente o resultado delas, mas isso também não garante a sobrevivência da empresa por muito tempo. Então, mas no momento atual, né, no curto prazo é caixa, né, receita no curto prazo. Como é que você está de despesas, custos, quando você está conseguindo? Acho que inadimplência é outro tema importante, né, que a gente tem que olhar, e seu fluxo de caixa, assim, não tem muito com capital de giro, né, quanto que eu estou tendo que botar na companhia todo dia, se eu estou aumentando ou não. Eu diria que são esses, se eu fosse olhar agora, eu olharia isso, assim. Legal, obrigado, Pina. André, o que você acha? Eu acho que não dá para fugir demais disso, porque, de novo, se a gente fosse montar um painel de indicadores aqui para uma empresa funcionando em condições normais, obviamente a gente ia ter lá indicadores de produção, de prestação de serviço, indicadores ligados à logística, a clientes, né? A parte do mercado, clientes e tudo mais. Mas a gente está falando de uma situação especial em que a maioria das empresas está preocupada com sobrevivência, né? Então, quando você está preocupado com sobrevivência no curtíssimo prazo, não dá para você ficar focando nessas outras coisas, não que elas não sejam importantes. Mas eu concordo com relação à qualidade da receita, mas também a capacidade que a sua empresa mantém nesse momento de gerar receita nova, né? Então, tem muitas empresas em que o ciclo de venda ele é mais curto, tem empresas em que o ciclo de venda é um pouco mais longo, mas se eu tenho algum indicador que eu acompanho diariamente, que me traduz qual é a capacidade de eu gerar novas receitas, e você pode falar de, dependendo do segmento, novas vendas, propostas, prospects, leads, negócios fechados. Então, eu acho que eu olharia para essa capacidade, porque se eu sei como está meu caixa hoje, e eu sei que a minha capacidade de gerar renda, ela continua ativa, é um cenário. Se meu fluxo de caixa ele está de um jeito e minha capacidade de gerar receita nova ela está prejudicada,
eu vou ter que tomar ações mais drásticas. Então, esse de capacidade é um importante. O caixa não tem como deixar de olhar. Talvez alguma coisa ligada à captação de clientes, se o meu modelo for, por exemplo, de assinatura, né? Então, se você é um Netflix da vida e estiver sendo impactado, eu gostaria de ver como é que anda a minha captação de novos clientes versus a perda, que é o churn, né, que o pessoal fala, né? Qual que é o líquido de novos clientes que eu estou mantendo na minha carteira? Se ela está decrescendo ou se eu estou conseguindo manter ou aumentar. Concordo com o André, acho que essa parte de geração de nova receita, inclusive, ajuda a você pensar em novas oportunidades de negócio que você pode ter, né? Então, esse é um indicador aí que vale a pena você olhar não só para o curto, mas olhando para o longo prazo, né? Como é que novas oportunidades de novas receitas eu posso criar no momento. Não, e às vezes elas não são óbvias, né? Eu não sei se vocês assistiram aquele filme lá que conta a história do McDonald's, né? A maior fonte de receita do McDonald's não é hambúrguer, não era hambúrguer, né? A história conta isso. Está ligado com um mercado imobiliário, né? Então, isso é uma grande sacada que pode acontecer agora em outros modelos de negócio. Quer dizer, de repente, você ter uma outra fonte de receita que você nunca pensou em usar. Legal. Deixa eu fazer estamos indo para o finalzinho já aqui, só queria, levando em conta que a gente está num momento diferente, né? Muitas empresas sendo obrigadas a fazer um processo de gestão das suas equipes à distância, né? O home office passou a ser uma realidade na vida de todas as empresas hoje em dia, da grande maioria delas, né? Como é que vocês acham que os gestores têm que se organizar para que as equipes trabalhando nos seus home offices consigam ter porque eu acho que a gente sempre tem uma preocupação do home office do lado do funcionário, né? Como é que eu me organizo na minha casa para fazer uma produtividade positiva, né? Então, criar as rotinas, a gente já sabe quais são algumas dicas, né? Criar as rotinas, fazer teus horários, ter disciplina, se organizar o teu dia de um jeito que você foque no teu tempo de trabalho durante as tuas 8 horas, né? E dedique o restante do tempo, inclusive você ganha tempo, como você não tem deslocamento, use esse tempo que você não tem deslocamento para fazer uma atividade física, para ler um livro, mas mantenha a dinâmica de escolher o ambiente da casa, que não necessariamente é um escritório, para você dedicar o teu tempo para trabalhar. A gente sempre se preocupa desse lado. Do outro lado, que é o lado dos empreendedores, das empresas, elas não estavam preparadas para fazer esse processo. Então, a dinâmica é mais complicada, né? Porque eu não consigo acompanhar a tarefa, eu não tenho os indicadores corretos para acompanhar esse processo todo junto com as equipes. O que vocês acham? Qual é a dica que vocês dariam para um empreendedor para se adaptar rapidamente a essa mudança cultural que, na minha opinião, não volta mais para o que era antes? Vai ter um residual aí que eu acho bastante positivo. Essa é minha, né? Então vamos lá. Vai ser, a gente tem caso até de empreendedor ou de empresa de médio porte que não tinha notebook para os funcionários trabalharem de home office, né? Tanto é que a gente viu casos aí noticiados que as locações de notebooks não tinham mais, né? Tá todo mundo tomado. Então é um desafio mesmo que o empreendedor tem que ter. Ele vai ter que ter os mesmos controles que ele tinha dentro da casa dele, criar rotina, não vai escapar de ter as rotinas e agendas com os funcionários, né? Isso não tem como você fugir, né? E vai ser dolorido, né? Porque se você não tem os seus controles, você dependia muito do seu ambiente físico para ter os controles, você vai ter que criar você vai ter que criar esses indicadores e ter um momento com eles todo dia, 2 vezes ao dia, para compartilhar essa gestão e distribuir tarefas. E vai ser através de rotina, não tem outra forma que não seja através de agenda e rotina, tá? Por outro lado, né, como a gente comentou inicialmente, a crise ela é cíclica. E essa crise ela eventualmente vai passar, se ela não passar, ela vai mudar. Então, assim, é uma oportunidade que a gente aprende na crise, né, nas dificuldades. É uma oportunidade que as empresas e os empreendedores têm no momento, né? Vai ser dolorido, mas de mudar o seu modelo de gestão
e refazer a forma de fazer os negócios, né? Acho que tem que também olhar por esse lado, não só para o lado copo vazio, pro lado do copo vazio, né? Legal, Pina, obrigado. André, o que você acha aí Olha, desse ponto? é um desafio grande realmente você gerenciar, quem não está acostumado a gerenciar equipes à distância, né? Aquele gestor que acostumou a ter sua equipe ali na sala ao lado, a 4, 5 passos de distância, vai ter que se adaptar, né? Hoje, eu acho que tem alguns fatores que são importantes para isso. Primeiro é a maturidade da equipe, né? Então, não quer dizer que trabalhar em casa é bagunça. Então, pode ser que essa seja uma grande oportunidade de avaliar alguns aspectos de maturidade, né? O cara está em casa, mas ele está trabalhando, está entregando, ou ele está lá dormindo no videogame, sei lá o quê, né? Então, acho que é uma oportunidade dos gestores avaliarem a maturidade da sua equipe, especialmente aquelas que nunca tiveram o hábito de trabalhar à distância. Segundo, você tem ferramentas de gestão à distância. Então, por exemplo, vou citar uma que é bem popular, que é o Trello, né? Legal. Você consegue usar esse tipo de ferramenta? Não sei quem não conhece o Trello, você é um gerenciador de atividades e de responsáveis de uma maneira muito ágil, né? Então, é uma ferramenta de comunicação em que você consegue cadastrar uma equipe e você atribuir atividades a cada uma dessas pessoas, controlar a entrega dessas atividades, o avanço delas, datas e prazos. Então, são ferramentas que permitem o gerenciamento de equipes e de atividades à distância. Então, quem nunca trabalhou com esse tipo de ferramenta, talvez tenha que começar a olhar com um pouco mais de carinho, né? E também treinar as suas equipes a começar a usar esse tipo de ferramenta. Não é só o gestor, a equipe também vai operar usando um tipo de ferramenta como essa. Mas Legal. eu deixaria, eu concordo com o André, tem um monte de ferramenta, mas acho que tem que ter rotina. Tem que ter a rotina, tem que ter o dia a dia. Infelizmente, até você criar, né, transformar isso no dia a dia, você precisa ter a rotina bem estipulada. Tá vindo aqui vieram algumas perguntas aqui. Tem uma que tem a ver com esse assunto, né? Então, que é como é que eu faço para manter as equipes motivadas, porque os resultados das empresas vêm através de pessoas, as pessoas que entregam resultado, né? Eu sempre falo que se a gente pegar uma empresa, vamos pegar o Grupo Suzano de Papel e Celulose, a qual eu fiz parte durante algum tempo. Se você tirar todo mundo do prédio e colocar do outro lado da rua, não existe mais a Suzano Papel e Celulose. Ela depende das pessoas no bom sentido. Então, esse processo todo que a gente está falando de sair de crise depende de pessoas. E a pergunta que está vindo aqui, como é que você faz para manter o time engajado, né, num momento muito desafiador? Então, qual que é o problema que está acontecendo? Fazendo um cenário aqui. Então, as pessoas estão em casa estressadas. A dinâmica de home office é complexa, porque tem filho em casa, a rotina mudou, os horários mudaram, está uma confusão na vida da turma. Fora isso, falta a ferramenta, né? O André acabou de dar o exemplo do Trello, que é uma ferramenta super simples, fácil de usar, que poderia ajudar muito na gestão do dia a dia, dos processos e das entregas. Tem a questão do risco de perder o emprego, porque as pessoas não sabem exatamente qual é o cenário na volta e quando volta. Tem a questão da redução do salário, né? Porque tem aí muitas empresas reduzindo o salário e reduzindo a carga horária. Então, como é que um líder faz o teu time estar engajado nesse contexto complexo? O que vocês acham? Olha, eu acho que a solução para esse tipo de situação passa um pouco pelo que nós já falamos. Então, transparência e comunicação fluida, né? Então, se o cara está em casa, se a equipe está em casa e o nível de informação dessa equipe é muito baixo, você só está contribuindo para o pânico, para a incerteza e para um rendimento mais baixo. Agora, se você é um gestor e você se comunica com frequência com a sua equipe, como o Pina falou, né? Você tem que conversar praticamente diariamente. Se você passa as informações sobre o que está acontecendo com a empresa, quais são as decisões importantes que estão sendo tomadas ou foram tomadas e que têm impacto, né, nesses profissionais, quais são as perspectivas de uma retomada ou não, né? Quais são os cenários que a empresa está usando para tomar suas decisões,
eu acho que essa transparência e comunicação já cria um ambiente um pouco mais favorável. E numa outra situação, é o que você falou, quer dizer, as pessoas também têm que mostrar que elas estão interessadas no jogo. Não é uma coisa só da empresa para o funcionário ou para os profissionais. O profissional que está em casa agora, sem saber se vai voltar, quando vai voltar, se vão demitir ou não, também é uma grande oportunidade dele mostrar que ele está no jogo, né? Eu acho que a pessoa tem que ter a motivação interna dela para dizer, olha, eu quero performar, eu quero ajudar, eu quero arranjar soluções, eu quero ter ideias. As ideias não vêm só do dono da empresa, as ideias, aliás, poucas vezes vêm da diretoria, né? As ideias vêm de funcionários que estão lá no dia a dia. Então, é hora do funcionário dar ideia, colaborar para melhorias, né? E não ficar lá deprimido em casa achando que a empresa tem que resolver o problema dele. Legal, André, obrigado. Pina, o que você acha? Para a gente estar finalizando aí. Eu concordo com o André. Acho que maturidade agora acho que é uma coisa que todo mundo precisa. Principalmente nesse momento, tá todo mundo em casa, tem informação chegando de todo jeito, grupo de WhatsApp, então vocês não sabem mais o que é fake news, o que não é. Eu acho que o funcionário tem que ter maturidade e contribuição, né? Tem que buscar alternativas, né? E apoiar a empresa nesse momento. E do lado de cá, o que a gente falou, é comunicação, contato, né? Tem que ter o contato. A pior coisa que pode acontecer para um funcionário é você ficar uma semana sem falar com o seu chefe, sem saber o que está acontecendo, né? Então, um e-mail, nada, assim, não dá, né? Lógico que tem empresas e empresas, né? Tamanho e portes, por isso que você tem toda uma estrutura hierárquica para isso. Então, tem que ter contato, tem que ter comunicação, transparência e comemorar, né? Você fecha o faturamento. A gente tem um caso de um cliente nosso que fechou agora o faturamento do mês passado, vendeu mais que tinha vendido, né? Que a meta que ele tinha estipulado. Pô, tem que comemorar aquilo. O mês de abril é outro mês, né? É outra guerra. Mas isso não significa que não tem que comemorar o mês de março, né? E aí com isso dá mais motivação para toda a equipe. Legal, obrigado, viu? Obrigado pelo bate-papo. Passou rápido demais para mim aqui, pelo menos, já deu uma hora já, a gente está finalizando. Eu acho que a gente queria agradecer a participação de todos. Obrigado, Pina e André, pela contribuição, foi bastante rico. Espero que o público tenha gostado. Queria agradecer aqui algumas perguntas, que o Fázio fez uma pergunta. Tem algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder agora, mas a gente se compromete. Deixem o e-mail de vocês aí na descrição, que a gente vai entrar em contato, a gente responde para vocês na sequência. O Natan fez uma pergunta também que eu acho que a gente respondeu aqui junto com as demais. O Thiago também fez uma outra pergunta. A Joyce fez uma pergunta que a gente não respondeu, mas a gente responde no privado depois, Joyce. Tem algumas outras aqui, talvez eu não fale o nome de todo mundo. Tem uma pergunta difícil aqui de responder, que eu não vou nem colocar aqui, depois eu vou tentar responder no particular, que fala como é que eu me viro com o câmbio do jeito que está. Outra de $1 milhão, mas a gente vai tentar dar algumas dicas no privado depois, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação. Acompanhem a gente nos canais de comunicação, no Instagram, no Facebook. Baixem o nosso e-book, a gente já está com um e-book disponível que fala justamente sobre esse tema, gestão da crise. O site que está lá tem todas essas documentações e nosso cronograma é o www.saiadacrisefortalecido.com.br www.saiadacrisefortalecido.com.br, tá bom? A gente tem, só fazendo um resumo aqui de alguns pontos importantes. Eu acho que, primeiro, cuidem do caixa, né? Montem um comitê de gestão de crise, independe do tamanho da tua empresa, né? Independe do tamanho da tua empresa. Você pode ter um mini comitê, pode ter um comitê gigante, mas monte um comitê com pessoas multifuncionais. É bom isso, né? Você organiza, você troca ideia com mais pessoas na hora de tomar decisão. Tenha comunicação fluida e transparente. Pense nas oportunidades. Crie alguns indicadores que te ajudem a ter os gatilhos que o André comentou, né? Para eu poder reagir ou agir rapidamente, né? E olhem para as oportunidades, né? No meio de uma crise sempre surge aí uma ou outra oportunidade que eu posso estar me apropriando dela. E como líder, tenha confiança, seja transparente, seja comunicativo, esteja no dia a dia, esteja na frente dos negócios que o teu time vai perceber e vai se engajar, tá bom? A gente já está com o e-book disponível de novo, baixa o e-book,
A gente já tem uma próxima live na próxima quinta-feira com um tema financeiro, gestão do caixa. Nós vamos falar muito sobre caixa agora, vamos entrar no detalhe do caixa, de como é que eu tenho que cuidar dele, como é que eu olho para a despesa, como é que eu olho, super interessante, com outro público. Talvez eu esteja aqui também moderando, mas vai ser um outro time de associados e consultores. Aproveita